dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus porque você pôde dedicar um tempinho para assistir às aulas. Tem sido muito bom preparar essas aulas. Eu tenho aprendido bastante. E mesmo nesse momento de quarentena, Deus tem dado condições e tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção a poder acompanhar as aulas online, os recursos que Deus nos tem dado. Temos que ver o lado bom disso. Eu sei que o momento não nos permite estarmos reunidos, mas imagine se Deus não tivesse nos dado esses recursos. Seria complicado, mas Deus é fiel. As aulas têm sido uma bênção. Temos acompanhado também as aulas do pastor Luciano, do pastor Hernando. Os cultos online têm ficado cada vez melhores. Tem ficado uma bênção. Então, essa aula hoje vai primeiro para o YouTube e depois para o Facebook, ao contrário das aulas anteriores. Nós estamos priorizando o YouTube para poder liberar alguns recursos. Por exemplo, poder transmitir nas duas plataformas ao mesmo tempo. Hoje nós não conseguimos. Então, para isso, eu deixei até uma listinha aqui. Você que nos encontrou aqui, você que é da nossa igreja, se inscreva no canal. Né? Tem um botão aí embaixo onde está escrito inscreva-se. Compartilhe a página da igreja, o canal da igreja no YouTube. Compartilhe os vídeos do canal. Tem sido aulas muito abençoadoras. Não somente essa, Conflito da Vida, claro que não, somente essa. Mas todas as aulas, o pastor Hernando tem dado aula sobre Apocalipse, discorrendo ali sobre as cartas do Apocalipse e a interpretação complexa dessas cartas. O pastor Luciano tem dado a aula sobre bibliologia e no momento ele está falando sobre a inerrância da Bíblia. Tem sido uma bênção a poder não somente colocar as aulas aqui, mas também assistir às aulas dos pastores. E aqui os conflitos da vida, que nós temos visto diversos assuntos que são tabus na igreja, na sociedade, são cheios de preconceito. Né? Os nossos cultos também, nós temos feito culto online aos sábados, por volta das 20 horas, nos domingos, por volta das 6:30 da tarde. Por que eu digo por volta? Porque às vezes dá algum imprevisto com a tecnologia, então pode ser que demore um pouquinho para entrar no ar, mas tem sido uma bênção as pregações que Deus tem colocado no coração dos pastores. E louve a Deus porque nós temos esses recursos. Louve a Deus porque nós temos ainda essa condição de nos vermos, de nos comunicarmos de uma forma tão precisa. Não é igual estar presente? Não é igual. Mas dê graças a Deus por isso. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre como vencer vícios e compulsões. Mais um detalhe. Não esquece também de ativar o sininho para que você seja alertado de novos vídeos, novas aulas e novo conteúdo na nossa página, no nosso canal, amém? Como vencer vícios e compulsões? Nós, como salvos, crentes em Jesus, não estamos excluídos também desse problema. Toda essa série Conflitos da Vida, estamos falando de problemas que acontecem com todas as pessoas sem exceção. E é um tabu falar disso no meio da igreja, porque por anos defendeu-se a ideia de que crente jamais poderia ter isso e de que esse tipo de coisa poderia estar associada a pecados. Nem sempre. Nós somos seres humanos, temos nossas fraquezas, teremos enquanto estivermos aqui, nesse mundo, em carne. E falar desses assuntos é libertador. É libertador você ver que nem sempre é a causa de um pecado,
nem sempre é, como eu posso exemplificar aqui, nós temos essas fraquezas, isso vai ocorrer, e saber que Deus está do nosso lado, nos ajudando para nos livrar disso, e que não é propriamente uma causa de pecado, isso nos torna livres para buscar em Deus uma ajuda, sem aquela autocondenação que vem. Então nós vamos discorrer desse assunto aqui, como vencer vícios e compulsões. Você vai conseguir identificar na sua vida se um hábito, se uma prática se tornou uma compulsão ou um vício, se um ente querido seu, um colega, e bem como nos ajudar a prevenir, não deixar que tais coisas reinem em nossa vida. Vamos orar para que Deus nos dê graça nesse período. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado por mais uma aula que o Senhor nos concede. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pelos recursos, Pai. Obrigado porque mesmo ao caos que está ocorrendo, o Senhor tem nos guardado, nos dado condições de ouvirmos a Tua Palavra, de ainda assim nos vermos usando essas tecnologias. Ainda assim, Pai, termos comunhão uns com os outros. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoe esse irmão, essa pessoa que está ouvindo, está assistindo essa aula, seja da nossa igreja, seja de outro lugar. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Ajude nosso ouvinte, nosso irmão a ser livre, se ele identificar que existe algum vício na sua vida. Ajude-o a ajudar outras pessoas. Ajude-nos a entendermos à luz da Tua Palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Como vencer vícios e compulsões? Você pode ter tido algum na sua vida, você pode ter algum nesse momento que ninguém sabe, só você convive com isso, mas nós vamos entender aqui um pouco. Então, nosso texto bíblico está em Provérbios 23, a partir do versículo 29. Vamos ler aqui esse texto. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidades. Aqui falando de uma embriaguez. Mas o vício não é só por drogas e por álcool. Vai muito além disso. E também, mais um versículo, serás como o que se deita no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. Nossa aula também está pautada na opinião de especialistas e mais uma vez o terapeuta cristão Dr. Gary Collins está aqui. E não somente com opiniões e conselhos dele, mas de outros. Tá? Mas a maioria vem dele. Agora, compulsão e vício é a mesma coisa? São muito parecidos, mas tem diferenças. Então, nesse momento aqui, compulsão e vício é qualquer prática de atos repetitivos que é difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto físico. Existem vícios que exigem uma ação física nossa, né? Alguma coisa que você pratica, uma atitude física ou algo mental. Atos geralmente prejudiciais ou moralmente censuráveis. Compulsão e vício também provocam um desregramento de hábito. Então, até aqui nós podemos dizer que são hábitos. Todos nós temos hábitos. Eles podem ser vício, compulsão ou não. São hábitos aprendidos e seguidos por alguma gratificação emocional. Todos eles. Nós fazemos, traz uma satisfação imediata.
uma aparente satisfação. Normalmente para um alívio de ansiedade ou angústia. Sempre que nós procuramos, sempre que nós identificamos um vício ou uma compulsão, normalmente está associado a tentar passar por um momento de ansiedade ou de angústia. Aquilo traz um alívio momentâneo que faz esquecer da angústia e da ansiedade. São hábitos que já foram executados inúmeras vezes e acontecem quase que automaticamente. Foi escrito aqui no seu consciente, subconsciente. Quando você vê, você se pega falando, pensando, praticando. Então não é algo tão simples assim de se ver livre. Mas eu já quero adiantar que é possível sim se ver livre de qualquer mau hábito, de qualquer vício e de qualquer compulsão, à luz da palavra de Deus. A Bíblia, ela reprova qualquer prática que resulte em prejuízo tanto para o corpo quanto para a mente. Nós vamos identificar aqui alguns trechos que vão mostrar para você se você tem um vício, se você tem uma compulsão, porque às vezes nós temos hábitos e nós não identificamos assim como vícios ou compulsão. Isso pode estar nos prejudicando e nós não estamos percebendo. Prejudica, mas estamos levando com a barriga. Mas nós vamos ver aqui. O que a Bíblia diz sobre um dos versículos que a Bíblia diz sobre isso, existem vários. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões da carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Tem uma riqueza de informação nesse versículo aqui, tão grande, porque o comilão e o beberrão caem em pobreza. Quem come e bebe demais, compulsivamente, acaba gastando com isso desnecessariamente, deixando de usar seus recursos para outras coisas, deixando de usar o seu tempo para outras coisas. Isso acarreta numa sonolência que cobrirá de trapos o homem, ou seja, a sonolência vai fazer, a preguiça, a falta de vigor, vai fazer com que ele caia numa sonolência, numa forma de ficar tão estagnada que ele será coberto de trapos. É uma analogia a pessoas que vivem, por exemplo, na rua, não dizendo que todos lá estão assim por essa causa. Ninguém conhece a causa das pessoas que estão ali, mas é uma riqueza de detalhes muito grande nesse versículo. Então, o vício e a compulsão nos tira completamente o vigor a ponto de nos reduzir a nada. Resumidamente seria isso. Agora, as diferenças entre vício e compulsão não são iguais no que se refere ao potencial de provocar danos. No entanto, ambos provocam limitações na vida. Você há de concordar que, se você até esse momento já identificou que tem um vício, uma compulsão, um hábito que você quer parar, mas não consegue, isso provoca uma limitação sim na sua vida. Ocasiona miséria moral. Alguns vícios, compulsões, estão ocasionando uma deturpação dos pensamentos, uma deturpação dos hábitos. É uma miséria moral. Vista pelas pessoas ou não, é uma miséria moral. Quem tem algum vício, quem tem alguma compulsão, sabe que aquilo é moralmente condenado. Digamos que nós puséssemos uma tela aqui, mostrando o vício e a compulsão que cada um tem. Muitos seriam moralmente condenáveis. Então, daqui que vem essa frase, que ocasionam miséria moral. Ocasionam deterioração para o corpo e mente. Normalmente não sempre,
um vício, ele leva a pessoa a cada vez mais a ser abundante nele. Cada vez querer mais e mais doses aumentadas, seja de qualquer coisa, seja de bebidas, seja de uso de drogas, seja de um vício por comer, um vício por internet. Cada vez mais a pessoa vai adentrando aquilo. Então é deterioração, porque você, no momento da prática, no momento que está se deixando levar pelo vício, algo está deixando de ser feito. Então automaticamente há uma deterioração do corpo e há uma deterioração da mente. Estresse familiar, isso aqui não precisa nem dizer muito sobre ele. Problemas financeiros, normalmente o vício leva a pessoa a gastar mais para manter o vício e também porque ela está deixando de executar bem aquilo que lhe traz recursos financeiros. O vício é uma coisa que tem que ser completamente tirada da nossa vida e tem que estar longe da nossa vida, em qualquer área. Se existe algo na nossa vida que nos domina, se existe algo na nossa vida que nos tira o tempo de outras coisas, isso precisa ser revisto. Problemas financeiros é um dos problemas que ele causa. Destruição da carreira profissional. O vício, ele atinge todas as áreas da vida. Seja qualquer um dos vícios que você tenha, ou que já teve, ou conhece alguém que tem, por menor que seja, ele vai comprometer de alguma forma a carreira profissional. Uma crescente desintegração moral e social. O vício, ele tem essa capacidade de nos corroer moralmente, ainda que ninguém saiba o que é que ocorre com a vida do viciado, que aos poucos ele vai se tornando recluso. Aos poucos ele vai se confinando nele próprio. Isso pode gerar uma crise de ansiedade, isso pode gerar uma depressão, isso pode acarretar em baixa autoestima, tudo quanto nós falamos nas aulas anteriores. Essa série de aulas sobre conflitos da vida tem sido uma bênção. Um assunto está diretamente ligado ao outro. Se você não assistiu às aulas anteriores, tendo tempo, assista. E você vai ver que uma coisa está ligada à outra. E os vícios e as compulsões, elas podem sim resultar numa depressão profunda, se não forem rapidamente identificados e retirados da vida. Nós vimos até aqui que os vícios são práticas que começam na mente. São coisas que começam na mente. Podem sim ter agentes externos, mas de todos os assuntos que nós vimos até agora, digamos que seja o mais fácil até o momento de tratar. Não estou negligenciando o poder destruidor de um vício, de uma compulsão. Não estou. Nós conhecemos casos de pessoas que se arrastam por anos tentando se ver livre disso. Então seria muita presunção minha acreditar que um simples pensamento positivo a pessoa vai se ver livre. Não. Mas dos assuntos que nós vimos segundo o especialista aqui, ele disse que é um assunto que pode ser tratado à luz de um recondicionamento de hábitos, que é algo na nossa mente. Agora, uma compulsão. Nós vimos aqui as diferenças entre eles. A compulsão, ela é algo passageiro. Eu gostei de um exemplo que eu vi. Por exemplo, compulsão e vício são muito parecidos, mas a compulsão ela é passageira. Digamos que nessa quarentena você comprou uma caixa de chocolate. Você nunca tinha comprado uma caixa de chocolate.
Você resolveu, vou ficar em casa, não vou estar trabalhando, então eu vou comprar uma caixa aqui. Então todos os dias você come um chocolate. Depois do almoço. Aí, nos dias seguintes, você sente vontade de comer fora daquele horário do almoço. Você come em outros horários. Você vai aumentando a quantidade de chocolates por dia. Acabou aquela caixa e no dia seguinte você já se vê na vontade de comer de novo. Está havendo uma compulsão, então você vai e compra. E você está alimentando essa compulsão. Todos os dias, várias vezes ao dia, você vai lá e pega um da caixa. Mas alguma coisa mudou na sua rotina e você não pôde mais comprar. Você não quis mais comprar. Qualquer que seja o motivo. Teve sim aquela vontade de comer chocolate. Continuou tendo. Você ficou pensando nisso. Queria muito um chocolate. Talvez até comeu outras coisas parecidas. Mas, com o passar dos dias, tudo bem. Ficou com vontade, mas não foi algo incontrolável. Você conseguiu superar isso. Então, é uma definição da compulsão. É um tipo de vício, pode sim se tornar um vício, pode sim, tem todas as condições de se tornar um vício, mas a compulsão é algo que dura pouco tempo. Aqui, agentes externos ou a própria pessoa farão a compulsão desaparecer. Então, seja agentes externos, como o caso do exemplo aqui, uma pessoa decide, eu não quero mais fazer isso, eu identifiquei que está atrapalhando a minha vida, vou substituir por algum outro hábito mais saudável. E tende a nunca mais voltar depois que é deixada para trás. A pessoa não vai se ver acompanhada desse vício para sempre ou por muito tempo. Não, ela deixou para trás, os pensamentos virão, a vontade continuará vindo, mas ela tem uma força maior para resistir a isso. Já o vício é de longa duração. E também não é deixado de lado mesmo sob fortes influências externas e a aparente força de vontade. Isso é bem conhecido de todo mundo. Pessoas viciadas são acompanhadas do seu vício por muito tempo, por muitos anos. Pessoas que perderam sua adolescência, sua juventude, pessoas que perderam trabalho, perderam casamentos, pessoas que perderam sua família por conta de algum vício. E mesmo sob toda a pressão de tudo e de todos, para que a pessoa saia dessa vida, as pessoas não conseguem. Eu já tive casos na família, já perdi tios por problema de vícios. Mesmo com o apoio da família, não conseguiram se ver livres disso. É complicado isso, né? E tende a voltar, mesmo depois de se ver livre dele. Então o vício é algo terrível, é algo que escraviza. Tome cuidado com seus hábitos. Tome cuidado com as compulsões que podem virar vício. Eu diria que numa escala é bem assim, um hábito que começa a ser praticado, depois ele se torna uma compulsão e depois ele se torna um vício. Então nós temos que vigiar nisso. Jesus nos deu condições plenas de termos uma vida livre, de termos uma vida plena na presença dele, livre de qualquer escravidão. Não podemos deixar que alguma coisa nos escravize. Ele nos dá condições, nós vamos ver na palavra de Deus que ele nos dá total condições de nos vermos livres. E os tipos de vício ou compulsão podem ser por coisas mais variadas possível. Nas pesquisas que eu estava fazendo aqui, eu vi vícios por coisas que eu nunca imaginei que pudessem gerar algum vício.
Mas eu coloquei alguns aqui que são os mais conhecidos, os mais comuns. Então, vícios por jogos, seja eletrônicos, né, de computador, de videogame, vício por futebol, vício por celular e internet. Isso daqui é algo muito comum hoje. Eu diria que em número de pessoas é o maior. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet. E aqui interessante é que o vício não é por celular. Se o celular estiver sem internet, ele não serve para muita coisa. Então o vício aqui é mais até por internet. Vício por sexo, por pornografia. Só voltando aqui. Todos esses aqui todos os vícios são aprisionadores, escravizadores. Só nesses 4 que nós citamos aqui, nós vemos alguns que podem ser moralmente condenáveis e outros que nem tanto. Por exemplo, a pessoa que está com o celular, com a internet, não dá para saber se a pessoa tem um vício. Então ele pode ser algo aqui oculto. A pessoa que joga o seu futebol, joga o seu videogame, pode ser um hábito, ninguém consegue identificar aquilo, só a pessoa. Agora já, no caso pornografia, é algo censuramente, algo comumente censurado, ou sempre censurado. Ninguém que vê alguém consumindo conteúdo vai dizer, é só um hábito. Não. Então, os vícios, eles podem ser, não classifiquei aqui nessa aula, mas eles podem ser categorizados como censuráveis ou não. Compulsão por atividade física, pessoas que não conseguem ficar sem ir à academia. Acredito que essa quarentena tem sido complicada para pessoas que têm esse hábito e não identificaram que era um vício. Eu tenho visto alguns memes na internet de pessoas que pararam de ir à academia, estão tentando fazer algum exercício em casa. São memes muito engraçados e a gente percebe que as pessoas ali estão preocupadas não somente com a sua saúde, mas estão preocupadas ali demais com a sua aparência. Precisam ir à academia, estão ficando ansiosos. É um tipo de vício. Pessoas estão identificando que tem vícios por atividade física. Vícios também por comer. Quem nunca comeu apenas por vontade, sem estar com fome? Eu diria que isso é algo que eu tenho que me policiar. Eu já comentei aqui em algumas aulas que eu gosto bastante de comer as besteiras, né? Me policio muito, mas eu tenho essa tendência em começar e não querer parar mais, né? Chocolate, doce. Então, vício ou compulsão? Eu diria que eu tenho uma compulsão por doces. Tá bem resumido. No meu caso, né? Eu tenho uma compulsão por doce. É algo que eu controlo, é algo que eu evito, mas eu tenho que ficar muito alerta para isso. Compulsão ou vícios por remédios. Interessante aqui a pessoa ter vícios por remédios, né? É porque existem medicamentos que provocam uma reação de bem-estar. Eu trabalhei com um colega que ele tinha um vício, uma compulsão de aplicar aquele medicamento no nariz. Ele tinha problema de rinite, que às vezes estava mais atacada, mas haviam dias que ele não estava com problema. E ele colocava aquele medicamento e ele dizia que ele gostava. Ele se sentia bem, mesmo não tendo a necessidade naquele momento. Então era um vício, era uma compulsão, né? Remédios para dormir, eu sei que às vezes é uma necessidade, mas se a pessoa não tomar esse remédio para dormir, mesmo não tendo necessidade, mesmo o ambiente estar propício, silencioso, a pessoa está bem, ela vai querer tomar.
Isso pode sim se tornar um vício. Assistir televisão. Todo mundo assiste televisão. E aqui, aquele estigma de que televisão é só TV aberta, programação, Silvio Santos, isso já era. Hoje em dia, TV aberta não tem mais relevância nenhuma. O assistir televisão aqui envolve sim o YouTube, o Facebook, você está assistindo televisão agora, mas identifique se esse hábito não se tornou uma compulsão, se não se tornou um vício. Como você identifica que algum hábito que você tem é uma compulsão ou um vício? Se tirar isso de você, se você se vê em uma situação que você não pode de forma alguma ter acesso a isso, como você vai se sentir? Triste? Ansioso? Vai começar a ficar nervoso? Essa é a maior característica de um vício ou de uma compulsão. Tudo que nós, por força externa ou não, deixamos de fazer, se nós temos um hábito qualquer, um hábito saudável, e aquilo é tirado de nós vamos sentir falta, sim. Mas se essa falta começa a acarretar em problemas, de ansiedade, de tristeza ou qualquer outro, isso sim pode ser caracterizado como um vício ou uma compulsão. Vício ou compulsão por roer unhas. Fazia tempo que eu não ouvia falar disso. Roer unhas. Eu realmente não entendo por que pessoas roem unhas. Mas todo o meu respeito e compaixão para você que rói unhas. Eu não quero te julgar de forma alguma. Eu acho diferente, acho até engraçado isso, mas eu sei que é um problema. Nessas pesquisas para montar aula, eu vi casos de pessoas que não têm unha. A unha da pessoa, na verdade, ela rói ao ponto de chegar aqui, de desaparecer. É algo complicado, essa compulsão, esse vício por roer unhas. Mas existe. Arrancar fios de cabelo. Estranho, mas também existe. Álcool e drogas, que é o mais comum. Fumo, trabalho. Sim, o trabalho ele pode se tornar um vício. A pessoa que tudo na vida gira em torno do trabalho. Feriados prolongados não são para descanso, são um tormento. A pessoa queria estar no trabalho. E quando tem a oportunidade de vir para casa, leva o trabalho junto. Isso é complicado. Faça uma análise. Se você, vindo para o seu lar, descansar, e acaba trazendo trabalho para casa, se você for forçado a não trabalhar, algum agente externo te impede, como você fica? Se ficou ansioso, bravo, chateado, você é viciado em trabalho. Comprar desnecessariamente. Faça uma análise. Compras pela internet. Compras de cacarecos aí nessas lojinhas de... Nem existe mais loja de R$1,99, né? Mas nesse sentido mesmo. Como é que tá seu armário? Cheio de coisas desse tipo que você nunca usou? Eu sei que a situação financeira não está fácil para ninguém, mas quem tem compulsão vai arranjar um jeito. Então faça essa análise também, comprar desnecessariamente. Anorexia, que é a compulsão ou vício. É difícil falar um pouco de anorexia, mas a pessoa tem uma compulsão por se manter magra, muito magra. É uma visão distorcida. Já entra até no assunto que nós vimos de baixa autoestima, de ansiedade, de depressão. Mas ela tem um vício por não comer nada. É estranho, né? Totalmente oposto de que nós vimos aqui, por comer.
mas é um vício. Ao contrário, mas é um vício. Bulimia, bem diferente da anorexia. A pessoa tem um vício de comer muito, mas também de pôr tudo para fora. Nisso ela se mantém magra, não engorda. Para minha surpresa, isso é mais comum do que eu imaginava. Nessas pesquisas aqui, eu vi que há muitos casos de pessoas que praticam isso, a bulimia no caso, né, secretamente. A pessoa cria um hábito, uma prática de comer e pôr tudo para fora que ninguém percebe. Tá? A bulimia é comer e colocar tudo para fora. Então a gente associa, a pessoa vai lá vomitando, vai fazer aquele barulho, aquele escândalo no banheiro. Não. A pessoa que tem isso, ela aprendeu a fazer isso de uma forma que ninguém nota. É assustador isso. As famílias podem ter casos na família, mas jamais suspeitar disso. Isso é muito assustador. Mas você, pai, você, mãe, identifique isso. Se alguém na sua família pode estar sofrendo disso. Vício ou compulsão por segurança. Chega a beirar a neurose. A pessoa tem medo de sair de casa ou tem medo dentro da sua própria casa, tem que pôr alarme, cerca elétrica, grade, tudo. Eu entendo, isso pode estar associado com depressão, com síndrome do pânico, sim, mas às vezes pode ser apenas um vício. Ela precisa disso para se sentir segura e está cada vez mais aumentando essa segurança na sua casa, no seu lar. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas, diz a palavra de Deus. Então, a maior segurança vem de Deus. Não vamos tentar a Deus, claro. Nós moramos num local relativamente perigoso, passível de assaltos, de roubos. Não vamos ser negligentes. Mas quem protege é o Senhor. Então, vício por segurança é algo que precisa ser visto. Vício por limpeza e etc. Vício por limpeza, não só limpeza própria, higiene, mas limpeza da casa. Eu conheço pessoas que têm vício por limpeza e não é fácil. A casa está limpa, a casa está perfeita, a casa está um brinco, não tem pó em nada. Mas todos os dias a pessoa se vê na necessidade de limpar. Olha, eu tenho... eu compreendo. É bizarro algumas vezes. Algumas vezes é. Mas é algo que precisa ser visto na vida de cada um. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho vícios. Reconheço que tenho compulsão por doce. Se não fizesse mal, se não precisasse ser controlado, acredito que minha alimentação seria somente doce. Tô até salivando aqui de lembrar de alguns. Mas graças a Deus eu não tenho vícios. Mas se você identificou até esse momento algum hábito que você sabe que é um vício, ore a Deus, fale com o Senhor, porque isso está te escravizando, isso está te limitando, isso está entristecendo a você e outras pessoas na sua vida. As consequências dos vícios, das compulsões, elas sempre vão trazer alguma gratificação emocional, sempre, senão ninguém faria. Todo vício é prejudicial? Sim. Mas por que as pessoas não conseguem ficar longe? Porque ele traz, sim, uma gratificação emocional. Se traz prejuízo,
e traz uma gratificação emocional, então essa gratificação ela é tão grande assim? Não. O problema é que a hora que eu preciso, eu tenho a gratificação. Esse é o problema do vício. Não é que a gratificação é tão maior que as consequências negativas que compensam. Então, por isso que não. O problema do vício é esse. Ele está à mão. Ele está fácil. E todo momento que o viciado quiser, ele consegue essa gratificação. Por isso que é uma vez após outra e após outra. É um prazer momentâneo seguido de frustração e impotência. Mas porque está ao seu alcance, ele faz de novo e tem a gratificação de novo. Está começando a gerar o sentimento de impotência e frustração, se auto-gratifica novamente com o seu vício. Isso dá um peso na consciência, isso tem impacto direto na autoestima. Nós falamos aqui sobre baixa autoestima. Dá uma corridinha lá quando eu terminar essa aula, assista e veja se você não está tendo esse problema com você. E pode ocasionar a depressão. É um efeito dominó, uma coisa puxa a outra. Vício a longo prazo vai se tornar uma depressão, vai se tornar uma ansiedade, vai destruir a vida da pessoa. Agora, um consenso profissional, resumidamente aqui, se eu fosse dizer em poucas palavras, um vício ou uma compulsão é qualquer prática ou comportamento repetitivo que ocasione dano físico, mental e social por consequência. É uma necessidade de preencher um vazio. Sempre um vício e uma compulsão está associado a algum vazio. É estranho falar assim, você deve estar se identificando. Não, eu tenho um hábito, tenho uma compulsão que não é para preencher um vazio. Mas sempre há um vazio. Sempre há algo que a pessoa não está conseguindo satisfazer na sua vida, seja um momento de tristeza, seja um momento de ansiedade. E por ter essa gratificação a tão fácil acesso, a pessoa faz. Então é para preencher sim alguma lacuna, algum vazio na vida. É a busca por algo para gerar felicidade, ainda que momentânea. Agora, as causas do vício. Não há uma causa geral. É difícil a pessoa entender por que determinados vícios vieram na sua vida, como começou. Mas há causas gerais. Não uma causa geral, mas causas gerais. Vulnerabilidades e predisposições. A pessoa está num ambiente que a deixa vulnerável, ela tem uma necessidade real e ela procura algo para ter essa gratificação momentânea. A própria depressão, ela também acaba trazendo vícios para a vida da pessoa. O vício pode se tornar uma depressão? Pode. E a depressão ocasiona vícios? Sim. É um ciclo que precisa ser quebrado. E predisposição. Às vezes a pessoa tem uma predisposição a, por exemplo, comer mais, tem mais fome, e isso pode se tornar uma compulsão, um vício, se ela não se controlar. Uma predisposição para... O ambiente favorece, por exemplo, a pessoa está num ambiente imoral, a pessoa está num ambiente que não é muito lícito, então ela vai acabar sendo forçada aquilo, socialmente forçada a praticar alguma coisa daquele meio. Então existe uma predisposição no caso do ambiente.
hábitos aprendidos na família. E eu vou além, não somente na família, mas no meio que a pessoa vive. Aquela comunidade ensinou daquele jeito, faz daquele jeito, e todo mundo acaba se vendo influenciado. E alguns acabam indo para a prática e se tornando um vício. Então, hábitos aprendidos na família. Uma família que tem fumantes, a grande probabilidade de acabar ensinando outras pessoas da família. Pessoas que bebem acabam ensinando para suas famílias. Pressões sociais, né? Até para nós crentes, somos bombardeados em todo momento, em todo lugar, por pressões sociais. O crente não bebe? Por que você não bebe? Você é careta? O crente não fuma? Por que você não fuma? Então as pressões sociais, elas acabam levando a pessoa a testar e pode ser que não tenha mais volta. O ambiente, né, como já nós falamos, pode ser também um escape. Uma causa do vício pode ser o escape para o estresse. O estresse é algo que nós queremos evitar. Quando nós estamos ali estressados, nós estamos chateados, estamos bravos com alguma coisa, a gente vai procurar algo que nos dê uma gratificação momentânea. Vai assistir uma série, vai jogar algum jogo, vai comer alguma coisa, mas isso não pode se tornar um vício. Todo mundo faz alguma coisa que dê uma gratificação. Nós temos essa tendência a querer nos livrar do problema assim que ele aparece. Mas se todos os dias a gente faz, isso pode sim se tornar uma compulsão. Atitudes mal adaptadas de enfrentamento da ansiedade ou angústia. Nós já falamos disso. A ansiedade bateu a porta, a angústia, a pessoa vai procurar algo para ajudar. E isso pode ser uma atitude mal adaptada. Se a pessoa procurar refúgio no álcool, é uma atitude mal adaptada. O álcool pode ser que não tenha mais volta. Ele vai provocar um afastamento do problema momentâneo e a pessoa vai querer se ver sempre nesse afastamento. Pode ser que não tenha mais volta. Agora, como vencer os vícios? Nós vimos aqui as consequências, nós vimos aqui algumas das causas, vimos aqui o efeito devastador que os vícios têm no geral. O Senhor Jesus, ele nos dá total condição de vencermos os vícios. Você e eu, como crentes em Jesus, nós não podemos de forma alguma deixar Deus de lado nesse momento e achar que Ele não está preocupado em nos ajudar. Em achar que isso é uma luta minha e que Deus estaria muito preocupado com outras coisas. Deus cuida de mim e de você. Ele se importa com a minha e com a sua saúde. Com a minha saúde física e mental. Ele se importa com o meu bem-estar. Então eu quero dizer que Jesus, ele quer te libertar. Ele quer libertar você de todo e qualquer vício e compulsão. Jesus nos deu liberdade nele. Liberdade total. Eu quero ler com você alguns versículos aqui. O primeiro deles está em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 8. Colossenses, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Como vencer os vícios? Jesus nos dá alguns conselhos aqui. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar.
Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, que segundo a segunda imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e longanimidade. Só até aqui. A palavra de Deus não nos pede nada que nós não possamos fazer. A Bíblia diz aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. No versículo anterior, diz revestir, nós devemos nos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Aqui, a palavra de Deus está dizendo que você e eu temos que nos revestir. Diz duas vezes, revestimos do novo homem, o novo homem limpo em Cristo Jesus. Aquele por quem Jesus morreu na cruz e deu condições de viver uma vida livre. Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que isso está conosco. Você e eu temos que nos apossar dessa promessa de Deus. Eu vou me revestir do novo homem. Esse vício é coisa do passado, é coisa da velha natureza. E a palavra de Deus me garante que eu posso sim me revestir da nova natureza em Cristo Jesus. Se a palavra de Deus diz que eu posso, então eu posso. Também em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Domínio próprio. Jesus nos salvou. Antes não tínhamos condições nenhuma de resistirmos a uma prática pecaminosa, a um vício, a uma compulsão. Mas isso é um fruto do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, o selo de Deus, que diz que nós somos filhos dele, que nós somos propriedade dele, ele está dizendo que o fruto do Espírito é mansidão. Ele nos dá condição de nos vermos livres. Ele nos dá a condição de dizer, não, eu não quero, eu vou parar com isso, isso não terá mais domínio na minha vida. Olha que duas verdades libertadoras aqui. Por anos, alguém acreditou que era impossível, mas basta crer. Basta acreditar e tomar posse. Eu quero, Senhor Jesus, eu quero isso, eu quero essa liberdade, eu quero esse domínio próprio, eu quero me ver livre. Em 1 Coríntios 13:10, muitos já têm esse versículo de cor e salteado. É um versículo que eu gosto bastante. 1 Coríntios 13:10. Na verdade é 10:13. Eu inverti aqui. Primeiro aos Coríntios 10:13. Está invertido aqui. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que coisa
linda que a palavra de Deus nos diz. Todo vício, ele é uma tentação. Todos, sem exceção. Toda compulsão vem, nos instiga, nos atrai para que a gente acabe praticando. É uma tentação, mas a palavra de Deus diz assim, que não vem sobre nós tentação que não seja puramente humana. Em outras palavras, toda tentação que você vai sofrer é de ordem humana. Não é uma... Por que a Bíblia fala especificamente humana? Mas tem tentação que não é humana? Sim. E quem sofreu? Jesus. Somente o Senhor Jesus. Ele foi tentado em toda a esfera do ser. Ele foi tentado espiritualmente, foi tentado mentalmente, foi tentado de todas as formas para salvar a mim e a você. Então a tentação que vem, que Deus permite que venha na nossa vida, aquela que pode gerar um vício, uma compulsão, ela é humana. Totalmente humana. E Deus é fiel que não permitirá que nós sejamos tentados além do que a gente pode resistir. Olha essa verdade bíblica. Quando nós tomamos posse dessa verdade, quando a gente se olha na palavra de Deus, você se vê, meu Deus, quanto tempo eu perdi me deixando levar por um vício, me deixando levar por uma compulsão que me dominou. Mas agora eu tomo posse disso. Entenda essa verdade e veja. Veja você nesse trecho. Seja livre em nome de Jesus. Você tem condições de se ver livre. Condições dadas por Deus. Isso não vem de você. Isso não vem de mim. Nós jamais teríamos condições por nós mesmos de vencermos alguma tentação, algum vício, alguma compulsão. É somente porque Ele nos dá total condição. Provérbios 4:18. A palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus, a verdade total e absoluta, que nos limpa, que nos guarda, é fantástico. Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Parece que não tem nada a ver esse versículo, né? Mas vamos lá. Luz da aurora. É aquele sol lá das 4:30 da manhã, das 5 da manhã. Você começa a ver o céu já ficando assim, com aquela cor diferente, alaranjada. Então ali é a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando até se tornar um dia perfeito. Não espere uma perfeição imediata. Deus não espera de nós uma perfeição imediata. Ele sabe que na nossa caminhada haverão tropeços. Deus sabe disso, que nós tropeçaremos, e Ele já proveu recursos para isso. E, por saber disso, você e eu não podemos nos culparmos, não podemos olhar para nós com aquele olhar de repreensão. Eu não consegui vencer, eu não consegui tomar posse do que a palavra de Deus diz. Isso é algo gradativo. Tome posse assim do que a palavra de Deus diz. Falhas vão ocorrer nas tentativas, mas tente. É uma prática que vai levar à libertação. A palavra de Deus ela é uma verdade absoluta, ela nos dá condições, sim, mas isso é gradativo. Foi declarado, estamos livres. Sim, nós estamos. Agora, nós precisamos aplicar essas verdades na nossa vida. E como seres humanos, a gente sabe que não é possível ser livre de um hábito, uma compulsão de um dia para a noite. Isso envolve
o trabalhar nosso, trabalhar de Deus, do Espírito Santo nos ajudando. Então tenha em mente que é um processo, uma progressão. Bom seria, eu não quero mais tal compulsão na minha vida. Mas não é assim que as coisas ocorrem. Deixa eu ver aqui. Acho que eu esbarrei alguma coisa. 1 João 1,9. Outro versículo que eu amo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todo vício é pecado? Vamos analisar aqui. Todo vício é pecado. Vício por comer é pecado. A Bíblia fala sobre glutonaria. Então é pecado. Vício por pornografia. Nem se fala. Imoralidade. Vício por roer unha. É pecado. Tudo quanto pode degradar nosso corpo e mente é considerado pecado. Então, se nessa batalha para vencer o vício, nessa batalha para se ver livre, você cair, lembre-se de que há perdão para você. Confesse, fale com Deus. Você se identificou com essas verdades, você viu que há condições de ser livre, mas nas tentativas, em busca da libertação, para tomar posse do que a palavra de Deus diz, você caiu. Senhor, falhei, não consegui. Glória a Deus que você está tentando. Glória a Deus que você está tentando. Caiu? Infelizmente, mas tente novamente. Faça como a palavra de Deus diz aqui. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse a Deus. Senhor Deus, eu pequei, não consegui, estou tentando. Ou seja sincero. Senhor, eu quis de novo. Eu sei que eu sou livre, a tua palavra já me libertou. Mas eu quis, me perdoe, me dá força. Seja sincero com Deus. E bola para frente. Continue tentando. Lembre-se, você já é livre. Efésios 6:11. Efésios 6:11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe o que eu enxergo aqui? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Eu enxergo aqui o seguinte. Na nossa caminhada com Jesus, temos obstáculos para enfrentar. Somos salvos, Deus nos garante isso, vamos viver com Ele a eternidade. Mas há problemas aqui para serem enfrentados. Deus nos disponibiliza total condição para vencermos. Problemas ocorrerão? Sim. O que eu quero dizer com isso? Ele nos disponibilizou a sua armadura. A armadura está disponível. Deus, ele não pega essa armadura e coloca em nós. A palavra diz aqui, tomai toda a armadura de Deus. Você e eu devemos ter a atitude de tomar. A armadura de Deus que nos protege, que nos permite contra-atacar com a palavra de Deus, que nos permite nos defender dos dardos inflamados do maligno, está disponível. Mas não vai fazer nada enquanto você e eu não usarmos. Então, imagine isso numa batalha. Uma batalha como se fosse aquela batalha épica. E você está vendo o inimigo vindo. E a armadura está ali
com todo o armamento. A dificuldade vem, o que vai acontecer se eu não me mover, se eu não tomar uma atitude? Então, é essa analogia. Nós temos total condição de nos vermos livres. Não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é um processo garantido, porque Deus nos garante. Ele nos dá condições. Ele diz, você vai se ver livre não porque você pode de si próprio, mas porque eu, Jesus, já fiz isso por você e você tem condição. Então, repetindo aqui, faça aos poucos, não tenha pressa. Tudo que você tentar fazer de uma vez, você não vai conseguir. Eu citei em outras aulas aqui o exemplo de pessoas tentando emagrecer, que fazem algo absurdo, conseguem emagrecer 30 quilos no mês, tá lá feliz, contente com a aparência, mas isso não vai durar 2 meses. Tudo tem que ser feito aos poucos, de forma sólida, para dar tempo de ser escrito aqui na mente. Uma mudança abrupta como essa que eu citei não vai perdurar. Por isso eu digo que começar qualquer mudança é muito fácil. Qualquer um começa qualquer coisa. O segredo está em manter. E para manter precisa ser feito aos poucos. Um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez. Não tente mudar de hoje para amanhã. Tenha consciência de que você não vai conseguir. Jesus deu condição, ele disse, você tem condição, eu dei condição para você. Mas mesmo assim, nós temos que ir um passo por vez. Eu coloquei aqui falhas ocorrerão, que nós já falamos. Propositalmente eu coloquei aqui se falhar, comece de novo. Se falhar, comece de novo. Se falhar, comece de novo. Não tenha medo. Caiu de novo, porque quis, confesse a Deus e bola para frente. Não se deixe vencer por isso. Jesus já deu a vitória. Ele quer você livre e Ele está te ajudando. Amém? Graças a Deus porque você esteve até aqui. A nossa próxima aula será sobre alcoolismo, um caminho tenebroso. Mas alcoolismo no meio dos crentes, isso é um tabu. Há crentes que bebem, há crentes que não bebem. É permitido beber? O que a Bíblia fala sobre a bebida alcoólica? Por que tem igrejas que permitem aos membros beber? Por que tem igreja que não? O que a palavra de Deus realmente diz? Então nós vamos falar disso na próxima aula. Será uma bênção a nossa aula. Prepare-se para assistir. E que Deus abençoe a sua vida por nos acompanhar, por apoiar o canal da igreja, por divulgar. Lembre-se mais uma vez, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser alertado de novos vídeos. Nós precisamos de mais inscritos para termos acesso a recursos da página. Não sabemos por quanto tempo a quarentena se estenderá. Há uma previsão de término, mas é apenas uma previsão. Ela pode ser estendida. Então, esteja orando pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos que estão em casa. Esteja orando pelas dificuldades diversas que estão ocorrendo. E que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar para encerrarmos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado por me ajudar a discorrer desse assunto. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que estão assistindo. Obrigado pela revelação da Tua Palavra, Senhor Deus. Obrigado pelas verdades libertadoras que a Tua Palavra tem, Senhor Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos guarde, nos dê um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo. E prepare o nosso caminho para essa próxima aula, que falaremos desse tema tão polêmico, sobre alcoolismo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Muito obrigado, meu irmão, pela sua companhia. E eu aguardo você na nossa próxima aula. Deus abençoe, em nome de Jesus.